Olá, seja bem-vinda a mais um programa Minuto Cake. Eu sou a prof. Alessa Varenga, Cake Designer Master e professora de confeitaria artística, e neste programa eu te ensino todas as técnicas, dicas, receitas que você precisa saber para se tornar aí um cake designer de sucesso. O episódio de hoje é um bolo floral, um bolo clássico, mas com algumas técnicas contemporâneas que vão trazer para ele um ar também, mais uma vez, inovador. É muito importante que você sempre tenha esse olhar, né? A gente tenha hoje uma variedade de técnicas, de ingredientes, e brincar com texturas é algo que é fundamental na hora de fazer a criação dos seus projetos. Antes a gente tinha muito bem assim definido o bolo infantil, o bolo de aniversário tradicional, um bolo clássico e um bolo mais inovador. Hoje em dia isso vai muito além do que essas definições. A gente tem possibilidades de criar com notas de sofisticação, inovação, textura, modernidade e assim por diante, dentro de cada temática. O infantil tem maneiras diferentes de fazer, o bolo de aniversário tradicional também, vários tipos de ingredientes e texturas, como eu falei, e para você se destacar, para você conseguir oferecer ao seu cliente um trabalho diferenciado e único, é importante que você esteja atenta a esses detalhes. Na hora de fazer um bolo, pense o que você pode trazer, né, para aquela decoração que vai diferenciá-la e vai torná-la única. O modelo de hoje, que eu vou ensinar para você várias técnicas dentro dele, é um modelo de bolo clássico. Porém, a gente vai fazer juntos aí uma decoração utilizando papel de arroz, que é uma decoração mais contemporânea, super na moda no Brasil e no mundo, fácil de fazer para você que está iniciando já conseguir fazer a partir de hoje. Além do papel de arroz, vou te ensinar a trabalhar com o glacê real, muito utilizado para decorações sob pasta americana, e a criar texturas a partir dele. Além disso, vou te ensinar uma sugar flower super linda e fácil para você que está iniciando já começar a colocar em prática e apresentar um bolo floral com uma folha que tem uma flor que tem uma pegada bem realística. Agora nós vamos fazer a flor de açúcar, que vai ser a nossa decoração, um dos elementos decorativos do nosso bolo. A flor de hoje vai ser uma dália, que é uma flor linda, uma flor grande, que dá para vocês fazerem arranjos únicos, que dá para fazer composição em diversos tamanhos. E a proposta é, apesar de ensinar numa linha de sugar flower, de uma flor realística, é utilizar um molde, né, um cortador que facilite o processo para vocês que estão iniciando. Então nós vamos utilizar o cortador de girassol, né? É legal esses kits que vêm mais de um tamanho, facilita, tá? Para você fazer a dália. Ou também pode usar o cortador de margarida, de gerbera. A gente observando na natureza, existem várias espécies de dálias, né? Então, existem algumas espécies que as pétalas têm esse aspecto mais pontiagudo, tem algumas espécies que têm esse aspecto de ponta mais ovalada, então isso permite que a gente utilize outros cortadores para adaptar. Existe o cortador de dália, inclusive o cortador de dália de espécies diferentes. Mas o processo de confecção da dália com o cortador, né, próprio para ela, é um processo mais trabalhoso e onde a gente vai estar apresentando para vocês numa proposta já de curso, uma proposta onde vai exigir um conhecimento maior. Então, para vocês já conseguirem fazer de forma fácil, a gente vai fazer essa adaptação. Os outros materiais que nós vamos precisar: de alicate para a gente cortar e virar os arames, de arames para flores, tá? Vocês encontram em lojas de confeitarias, sites especializados em flores, em materiais para flores de açúcar. Esse de hoje é o número 18, que a numeração de flor, ela funciona assim: quanto maior o número do arame, mais fininho ele é. Então, a parte do 18 para cima, onde ele vai ficando cada vez mais fininho. A dália, por ser uma flor maior, a gente vai usar um arame mais grosso, tá bom?
Vamos usar essa ferramenta que é uma esteca para modelagem. Ela tem esse formato barquinha, né? Em 2 tamanhos aqui, a gente usa para fazer os veios, é uma ferramenta muito utilizada para a confecção de flores de açúcar e ela vende assim individual ou em kits, onde a gente já compra as estecas para modelagem e vem ela, tá? O cortador já mostrei para vocês e o boleador nós vamos utilizar para estar afinando aí a pétala. Além disso, uma superfície lisa para abrir a pasta. Nós vamos utilizar bolinhas de isopor hoje para deixar essa flor um pouco mais leve. É uma flor que vai ser aplicada aí em um bolo fake, mas mesmo sendo num bolo de verdade, a gente pode usar o centro de isopor sim, sem problema. Que apesar de trabalhar com a flor comestível, a ideia é que ela não será, né, ali, a pessoa não vai comer ela na hora. É um trabalho de arte em açúcar, tá bom? Então, para deixar ela mais leve, a gente vai usar o isopor e se quiser é só fazer a bolinha de massa também para deixar ela toda 100% aí de açúcar, ok? O pad, que é essa espuma que a gente usa para bolear as flores, para usar aqui, né, o boleador e afinar a nossa massa. E ele é crucial aí para a gente estar trabalhando com as flores de açúcar. Basicamente é isso, e a pasta de açúcar, que hoje nós vamos trabalhar com esta pasta pronta. Eu estou usando da marca Arcola, já até abri aqui. É uma pasta para flores. Sempre a gente vai usar uma pasta pensada para flores, mas como eu já expliquei em um dos meus vídeos Vivendo Cake, existe uma variedade enorme, inclusive no meu curso de Cake Design eu ensino a fazer a pasta que eu mais utilizo, né, que é uma pasta, uma massa elástica, que a gente consegue abrir ainda mais fininho que a pasta comercial, mas de você trabalhar com uma pasta de qualidade para flores já vai ter um resultado muito bom, tá? Então hoje vai ser feita com essa que você encontra na loja de confeitaria e já pode começar a confeccionar. Vamos partir da dália branca, então por isso a gente vai usar a pasta branquinha mesmo. Então vamos lá, sempre a gente movimenta a pasta para ativar. E para quem nunca trabalhou com a pasta de flores, é uma pasta muito mais elástica, ó, pela própria composição dela, tá? O que permite a gente abrir pétalas mais finas. Então, à medida que você vai ativando, ela vai ficando super elástica. Ó. E sempre trabalhar com pouquinha massa. Então, eu vou pegar um pedacinho e vou guardar o restante sempre fechadinho para não ressecar, que é uma pasta que seca com facilidade, tá? Uma pasta que vai ficar durinha depois que ela tiver 100% seca. Então esse processo começa super rápido. Faço uma bolinha e vou agora começar a abrir. Primeiro eu abaixo, solto, viro e vou no outro sentido, sempre do meio para as pontas. E vou afinando. Pode abrir bem fininho, tá? Olha como que ela vai abrindo fino de forma fácil. E aqui está pronto. A gente já vê uma certa transparência nela, né? Mas não tá demais, porque a pétala da dália não é, né, tão fininha assim, essa que eu estou me espelhando. Uma outra super dica é: você procura aquela flor que você quer fazer, deseja fazer na internet. Eu pesquisei, por isso escolhi fazer com o cortador do girassol, tá? E aí eu defini a cor, porque existe uma variedade também de cor, né? Então, vou fazer uma dália branca e sempre eu tenho na minha frente essa imagem. Então, estou aqui no meu notebook, eu estou vendo a dália que eu vou fazer. Você deixa no seu celular do lado, você deixa ela impressa, porque você vai notando ali os movimentos. Se você tiver a flor, então, num vaso em casa, maravilhoso. Você vai vendo os detalhes e reproduzindo isso, tá bom?
Então, nós vamos começar com um cortador menor. Vou recortar. Pressiona bem para facilitar aqui. O máximo que der pra gente recortar aqui nesse pedaço. Não adianta querer cortar um monte de uma vez. Flores de açúcar a gente faz camada por camada, sem pressa, tá? Depois você vai desenvolvendo o ritmo, você faz esse processo mais rápido. Mas não adianta abrir um tanto, porque como eu disse, resseca muito rápido. E enquanto você tá trabalhando uma camada, se tiver um monte aberta e ela ressecar, na hora que você for trabalhar nela, vai ficar feio, não vai ficar legal. Então, o que que eu vou fazer? Enquanto eu estou trabalhando em uma, tem somente duas aguardando, eu vou colocar um plástico para evitar que resseque, né? E vou trazer ela aqui pro meu pad. No pad, agora, nós vamos começar a utilizar o boleador. Ó, eu vou bolear sempre fazendo o movimento não afundando e deslizando. Então, eu vou deslizar aqui no sentido da ponta da pétala. Ó, deu uma viradinha. De novo, duas puxadinhas. E assim eu vou fazer. Essa primeira camada vai ser uma camada fechada. Então, eu vou só fazer esse movimento do boleador. Não vou usar a ferramenta de fazer a marcação de veios, tá? Então, olha, fiz uma. Vou pegar o meu arame floral. Esse tá com 13 centímetros de comprimento. Aqui, eu vou pegar o alicate na pontinha dele e vou dobrar pra dentro. Então, com isso, eu tenho uma voltinha, tá vendo? Apertar um pouquinho aqui para não ficar tão grande, ó. Ok? E eu vou introduzir aqui na minha bolinha de isopor, ó. Como é isopor, não precisa de passar cola de CMC, tá? É só colocar assim, você pode já espetar todas de uma vez e deixar elas prontas, fixadas no isopor. Agora, eu vou passar um pouquinho de cola de CMC aqui no centro. Vou introduzir o arame aqui no centro, ó. E agora eu posso ou passar a cola aqui no meu isopor, ou passar nas pétalas, que a gente vai abraçar essa bolinha, tá? Quem fizer com a bolinha de pasta de açúcar tem que deixar ela secar, e na hora que ela estiver seca, daqui por diante é o mesmo processo. A gente vai abraçar, ó, pétala a pétala, ó. Vem fechando. Dá uma sobreposiçãozinha, ó. Sobrepõe um pouco uma outra em cima da outra, ó. E vem encaixando, sem excesso de cola, tá? Depois, se quiser, tá? Não tá conseguindo aderir, coloca um pouquinho mais. Mas nesse primeiro momento, passa pouca cola na bola para evitar de ficar excesso e ficar escorregando, demorar a secar, ficar ruim depois pra gente fazer pintura, tá? Então, ó, eu abracei toda a bolinha com essa primeira camada, bom? Agora eu vou repetir o mesmo processo com as outras pétalas que eu cortei, fazendo uma primeira camada em outras duas flores.
Agora, para a segunda camada, nós vamos novamente abrir na mesma espessura pasta. Transparente, sem ser fina demais, tá? Vou só igualar aqui. E aí, nós vamos cortar dessa vez com o cortador maior, um tamanho assim. Eu comecei com este e agora estou passando para o maior. Mesma observação, tá? De não cortar um monte de uma vez. Então, são 3 flores, eu vou cortar sempre uma camada. Vou deixar 2 reservadas enquanto eu trabalho com uma. Trago para o pad e o mesmo movimento eu vou puxar para fora, esticando, ó, tá? Para fora. Observe, eu pego aqui no meio, puxo para fora. Feito isso em todas, vou passar a cola no centro, sem excesso, mas bem distribuído. E vou novamente introduzir aqui o arame, já com a primeira camada que nós fizemos, ó. E aí, agora eu vou passar nas pétalas um pouco de cola, sem excesso. E venho aqui colocando. É legal colocar entre, tá? Duas que a gente sobrepôs. Eu vou puxar para ela vir até mais em cima. Pode dar uma esticadinha, tá? Ó. Pra gente ir fechando esse miolo. Agora a gente tem ele fechadinho. Na primeira camada ficou assim, na segunda a gente fechou. Repetir o processo com as outras 2 flores. Agora nós vamos para a terceira camada. Abrir a pasta na mesma espessura. E vamos com o mesmo cortador maior, repetir o processo de cortar. Vamos reservar 2 enquanto trabalhamos em uma.
Novamente, vamos fazer o processo de bolear, afinando e puxando para fora. Vamos passar a cola no centro e introduzir aqui o arame no centro também, tá? O que vai mudar aqui agora? Nós vamos passar a cola em V na pétala. Então, vou mostrar para vocês em detalhe. É na lateral e na base. Na lateral e na base, tá? Passa em algumas pra gente começar aplicando e depois você passa nas outras. Ao invés de puxar aqui na ponta e colocar, a gente vai frisar do lado, ó. A gente quer que ela fique com um arzinho no meio, vamos pensar assim, ó. Então, o que eu vou colar são as duas pontas laterais, ó. Tá? Então, a gente vai fazendo desta forma, ela vai ficar levantadinha. Vamos aí repetindo o processo. Sempre evitando o excesso de cola, tá? E quando necessário, colocando mais. É melhor a gente repor a cola do que ela está exagerada. Ó. Assim vai ficar esta camada. Vamos fazer isso para as outras flores e a quarta camada de pétala vai ser igual. Vamos fazer o mesmo processo, bolear e aplicar da mesma forma, só que entre essas duas pétalas. A gente vai obter assim. Então, nós vamos ter duas camadas dela frisadinha na lateral, ficando esse resultado. Foram cortadas com o mesmo cortador, que é o cortador maior. Agora, para a quarta camada, nós vamos novamente retornar para o cortador menor, abrir a massa na mesma espessura, recortar, bolear aqui no pet, tá? Depois de boleado, nós vamos usar aí a ferramenta que eu mostrei para vocês lá no início, que é essa ferramenta, tem essa pontinha virada, tá? Nós vamos usar ela para fazer uma marcação em cada pétala. Vou mostrar para vocês bem de pertinho. Aí eu vou colocar aqui no centro e vou puxar, ó, tá? Então, com isso eu vou fazer uma marcação central, um veio central. São pétalas que vão começar a ficar já mais abertas. Então, elas precisam refletir a realidade da pétala, da dália, tá? Então, olha como que ficou. Aí, vamos passar a cola no centro. Introduzir o arame. E aqui agora, nós vamos também passar a cola em V lá na base e colocar a pisadinha entre duas pétalas, ó. Entre duas pétalas eu coloco, entre duas pétalas eu coloco. Então, a gente tá enchendo aqui, ó, como que tá ficando repolhudinho. Cola aqui na base, em V, e vou aqui colocando entre. Não precisa esticar ela para ela ficar lá embaixo mesmo. A gente tá abrindo esta flor, tá? Então, agora a gente vai fazer esse processo e colocando entre. E aí, já vamos tendo o resultado dela ainda mais abertinha. Fazer esse processo em todas as três.
Então agora nós vamos para a próxima camada. Já cortei com o cortador maior, boleei e vou fazer novamente, assim como na última, a marcação dos veios centrais. Só que agora com o cortador maior, essa camada. Deixa bem bonito, bem marcadinho. Cola no centro. E vamos agora fazer esta camada. Então, a gente tá abrindo agora as pétalas. Olha que linda, gente. Aqui é só a gente passar um pouquinho de cola aqui na base, vira para baixo e acomoda. O que é legal nesse momento? Você deixar ela secar penduradinha para baixo, porque naturalmente já vai ficando, ó. Deixa eu virar para vocês verem, já vai ficando fechada e criando as camadas. Coloca uma camada, deixa para baixo, secando, pendura num potinho. Deixa eu demonstrar. Ó. Uma grade que você tiver e deixa ela secar assim. Enquanto isso, você faz uma rodada de camada em todas. E é legal, à medida que ela for ficando mais pesada, que você espere um pouquinho, um intervalo de uns 30 minutos de uma camada para outra, para que dê uma leve secada antes de aplicar, tá? Então, vamos fazer isso em todas. Depois a gente vem fazendo a última camada. Agora nós vamos para a sexta e última camada. Eu abri com o cortador maior, boleei e aí agora a gente vai fazer os veios da mesma forma central. Eu estou utilizando sempre a parte mais larga, tá? Aqui, como é uma flor maior, né? Eu estou fazendo veios com a base mais larga da ferramenta. Estou repetindo para ficar bem marcado e bem bonito. Cola no centro, pode expandir um pouquinho aqui para o início das pétalas. E aí nós vamos introduzir aqui o arame no centro. Escolhe entre, né, a pétala, vira com cuidado e acomoda. E aí vamos deixar secar assim. Olha como que tá linda. Vou mostrar melhor para vocês. Olha como que já tá bem bonita. Ela vai secar assim de cabeça para baixo, tá? Outra opção seria vocês, ao invés de colocar essa última camada com esse cortador maior, ir para um cortador maior ainda. Aí a gente vai ter uma flor mais aberta, como eu fiz neste modelo aqui. Peraí, olha. Então, essa última camada de pétalas, a gente consegue tê-la ainda mais abertinha por ter usado um cortador maior. Nós vamos fazer hoje, nessa proposta, 6 camadas, né, de pétala, mas você pode fazer essa dália ainda maior. A dália na natureza é uma flor muito grande, então você pode seguir aumentando esse cortador, fazendo 8 até 10 camadas e deixando ela muito bonita. Tudo depende do tamanho do bolo que você vai aplicar. Agora é hora de deixar secar no mínimo 24 horas para que a gente possa passar para a pintura. Agora nós vamos para a parte da pintura das nossas dálias, para fazer um efeito e tornar ela mais realística, observando a imagem na natureza, que eu já disse para vocês que é importante, né, nós termos sempre a imagem perto,
O modelo de dália que eu escolhi tem um fundo amarelo, né, que faz essa mudança, essa transição da pétala fechada para a pétala aberta. Então, para isso, nós vamos utilizar o corante amarelo em pó, corante para revestimento, que é própria para pintura, tá? Então, tem marcas nacionais e importadas. Estou usando um amarelo mais gema, para conseguir o efeito que eu quero. E a gente começa pegando um pouquinho do pó e colocando no papel toalha. Aqui eu vou reduzir a quantidade no pincel, porque eu não quero sujar, ó, a minha flor branquinha. Vou deixar só o pincel levemente sujo com o corante para poder fazer esse processo. Vou introduzir o pincel lá dentro e vou pintar o fundo, olha. Com o mesmo pincel eu vou preenchendo. Quando tiver a necessidade, eu recarrego. Se não, olha como que só o pozinho que estava aqui no pincel já foi suficiente para fazer esse processo aqui nas pétalas da primeira camada. Com um pouquinho mais, eu vou para a segunda camada. A intenção é fazer lá no fundo. Ah, prof, a minha pétala ficou muito fechada, não consigo pôr o pincel. Não tem problema, aí você não vai forçar para não quebrar, tá? É onde o pincel entrar, você coloca esse tonzinho de amarelo. Então, aqui nós temos a flor que já foi pintada e aqui uma sem pintar, para ver a diferença. Pode deixá-la toda branquinha? Pode, igual eu falei, tem que observar na natureza. Tem algumas que tem um lilás no centro, esverdeado, e assim você vai espelhar no modelo que você quer refletir. Vou repetir o mesmo processo para as outras duas. Agora, nós vamos fazer a parte do miolo. Então, para imitar o pólen, a gente vai usar o próprio corante amarelo em pó para revestimento e vamos adicionar nele gelatina em pó sem sabor, tá? Então, como é poucas flores, eu vou fazer aqui para vocês visualizarem. Mas você pode fazer num potinho e reservar para que você sempre esteja aplicando nas suas flores de açúcar. Vou usar aqui o próprio pincel para misturar. E aí a gente vai verificando se a gelatina está sendo totalmente colorida de amarelo. Aí você verifica, né, se a tonalidade tá que você deseja, se quer intensificar e vai adicionando o corante. Eu não quero muito intenso esse amarelo, para mim tá ótimo. Então agora nós vamos aplicar. Como que a gente vai fazer? Aqui a gente tem duas opções. Ou usar uma clara de ovo ou utilizar a cola de CMC, uma consistência bem durinha, tá vendo que ela não escorre? Então, para que a secagem seja rápido, eu vou aqui passar no local onde eu quero aplicar, é bem só no centro para fazer o miolinho, tá? Então, aqui com a ajuda do pincel, eu vou aplicar aqui no local onde eu quero. Aplico com a flor virada para cima. E aí, eu dou uma viradinha, uma batidinha, para ver com relação ao excesso, ó. Então, eu já apliquei bem no centro, aqui fazendo o miolinho dela, e vou repetir o processo para as outras. Aí, sempre importante, a gente vai carregar o pozinho com o pincel, tá? Não, o pincel é só para carregar aqui e facilitar a aplicação. Agora, com o mesmo tipo de corante em pó para revestimento, na cor verde, eu vou fazer os detalhes, também observando a flor, né, na natureza, ali no miolo. Então, a gente já aplicou com a gelatina para deixar um pouco em relevo.
E agora o pozinho, a gente sempre bate para tirar o excesso, aí não manchar a flor, ainda mais que ela é branca. Aqui logo em volta desse miolinho eu vou dar uma esfumaçada com o verde. Ó. E vou puxar um pouquinho também em alguns pontos aqui dessa parte interna. Deixando mais natural. E o mesmo processo que nós vamos fazer nas outras duas. Prontinho, olha, as nossas flores já estão preparadas para serem aplicadas no nosso bolo. Olha que charme que fica. E aí tem uma infinidade de cores que você pode estar criando e tamanhos para aplicar essa dália linda e deixar os seus bolos ainda mais incríveis. Agora que as nossas flores já estão prontas e pintadas, para o projeto que eu vou ensinar a vocês dessa vez, o modelo de, quando eu falo projeto, eu me refiro ao modelo do bolo, eu vou precisar também de folhagens para compor e um acabamento com a sépola, que é aquela parte de trás da flor. Então, dependendo da ideia, do modelo do bolo, isso não é necessário, não fica aparente. Mas para a proposta, você vai entender melhor na hora de aplicar no bolo. A gente vai agora também fazer folhagens e a sépola para fazer o acabamento daquelas dálias, tá? Então, o que a gente vai começar fazendo? A mesma pasta para as flores, vamos ativar, abro um pouquinho essa pasta e aí eu vou tingir aqui no caso de verde. Então, sempre coloco no centro, aqui umas gotinhas, eu tô utilizando o verde hortelã e a gente vem dobrando. Ó, você pode usar uma luva se não quiser, né, que o corante entre em contato aí com a sua mão na hora de tingir, mas a gente também vai dobrando e mantendo o corante ao máximo na parte interna. Dobra, estica, e aí a gente vai tendo uma noção da tonalidade que está ficando. Eu quero um verde mais fechado. Então, agora que eu já coloquei, já vi que tá ficando bem verdinho, eu vou colocar também umas gotinhas de verde bandeira. Mesma coisa, no centro, coloquei 2 gotas de verde bandeira, mas mais do que apegados à quantidade, né? É mesmo verificando a tonalidade que você quer. Estique e dobre, assim a gente colore de maneira rápida e homogênea. Feito isso, vamos agora para primeiro abrir e recortar a sépola da flor. Para a sépola existe, né, o cortador de cada flor, como já expliquei. Existe a sépola de rosa, que serve para a maioria das flores que a gente for fazer. Então, as sépolas são muito parecidas, a diferença às vezes é de tamanho, de uma para outra. Então, seria essa que é a da rosa que a gente vai usar. Ela tem aqui, né, 5, como se fosse pétalas, né, mas a gente chama de sépola, que é essa folhagem que fica na parte de baixo da flor, dando um acabamento, tá? Então, nós vamos abrir essa pasta fino. Sempre do meio para as pontas.
Então, nós vamos abrir fino, mas não é necessário que seja um fino transparente, lembrando que é uma folhagem, né? Então, aqui para vocês terem uma noção da espessura. Vou recortar as 3 sépalas. E aí, a gente traz aqui para o pad. Como é bem rapidinho, já vou trazer as 3. Lembra de nunca fazer muitas ao mesmo tempo. E o boleador, nós vamos utilizar para afinar um pouco a lateral aqui de cada pétala da sépola. Então, eu vou pegar metade do boleador no pad e metade na massinha, ó, e venho deslizando. Eu não quero alongar, deixando essa ponta maior, tá? Eu quero afinar na lateral. Então, com a tesourinha, nós vamos fazer o seguinte movimento, ó. Eu vou pegar a pétala da sépola e colocar para baixo e a tesoura para cima. Não é inclinado, é para cima. Um para cima, outro para baixo, tá? E aí, eu vou fazer cerca de 2 cortes para cada lado. E repito esse processo em todas as pétalas da sépola. Não são cortes iguais, na mesma altura, não precisa preocupar quanto a isso, é só a posição da tesoura mesmo e da massinha. Ó, vamos repetir esse processo nas outras 2. Agora, nós vamos aplicar essas sépalas nas flores. Então, aqui no verso, eu começo passando a cola no centro. Trago a nossa dália. E aí, vou introduzir bem aqui no meio e aproximar, ó. Se for necessário, você pode passar nas pétalas também, mas aqui ela já acomodou bem, né? Eu vou deixar dessa forma, ó. Aqui, por exemplo, tá virando bem, né? Então, eu não quero que ela vire muito, porque pode quebrar depois. Se virar um pouquinho, a gente deixa que fica até um movimento natural. Então, observem que a sépola é bem menor que o tamanho da dália. Isso é importante, tá? Ela vai ficar escondidinha lá, ó. Só mesmo dando um arremate, um acabamento. É uma flor onde a sépola não fica aparente quando a gente olha a flor de frente, tá? Então, por exemplo, na hora que eu colocar no bolo, vai de leve aparecer esse verdinho. Essa parte da sépola e a folhagem, a gente também vai deixar secar. E depois de seco, com o mesmo corante verde que foi usado no miolo, a gente vem pintando para trazer uma tonalidade mais realística. Sair de uma tonalidade artificial e trazer um tom mais semelhante ao tom de folhagem natural. Então, ela vai ficar aqui secando e aí, posterior, a gente pinta a folhagem e as sépalas.
Agora, para a folhagem, nós vamos precisar de um cortador de folha. A folha da dália, ela tem um frisado na ponta, ela tem uns recortes. Então, para chegar mais próximo, eu estou utilizando um cortador aqui de hortênsia. E você sempre vai observar o cortador que você tem mais próximo, caso não tenha exatamente daquela flor. Vamos precisar também de um marcador de folhas. Eu estou usando o molde de marcação da rosa. Ele é quase que um molde universal. Muitas folhagens vão ter a mesma trama aqui de veios. Então, a gente tem esse molde mais fininho, mais largo e utiliza para várias folhagens de flores. E arames florais, que eu estou utilizando o número 26 com 12 centímetros de comprimento. Então, nós vamos abrir agora a massinha verde, pegar um pouquinho, movimentar, fazer uma bolinha. Dessa bolinha, nós vamos fazer um cone, juntando essas duas partes aqui da mão. Quanto mais eu fecho, mais eu afino. Então, eu vou olhando o que eu tô fazendo. Posso fazer aqui em cima também, se eu achar melhor. Mesmo movimento, ó. Vou afinando aqui. É só para facilitar o processo, tá? Fiz um cone, vou agora aqui de frente para mim o cone, ó. Eu vou apertar as duas laterais abaixando. E aí, agora, eu venho com o rolinho e vou abrir um lado, outro lado. Sempre permanecendo essa parte central mais alta, sem ser exagerada, tá? Levemente alto, apenas o suficiente para a gente colocar o arame. Então, aqui, até o meio da folha vem o arame, no restante não vem. Eu posso estar abaixando e deixando da mesma espessura aqui da lateral da folha, tá? Então, eu venho, essa é a base, coloco aqui onde vai vir o arame e recorto. Então, aqui ficou uma elevação, que é onde a gente vai introduzir o arame, tá? Vou trazer pro pad. Com boleador, eu vou aqui dessa base, levemente puxar até em cima. Repito o processo do outro lado, para dar uma afinada na folha, na borda da folha. O arame reto, eu vou molhar ele um pouquinho na cola de CMC, não pode ficar excesso pingando, então eu retiro esse excesso aqui, tá? E aí, segurando dos dois lados, para me sentir, para esse arame não vazar, né, do outro lado, eu vou aqui introduzindo até a metade, ó, não vazou de um lado, nem de outro. Trago pro molde, centralizo, sempre tem uma marcação central, é onde fica o arame, dos dois lados tem a marcação, tá? Para ficar bem retinho, acomodo a parte de cima, e aí com a mão aberta eu faço uma massagem, um pouco de pressão e movimento. E aí, vou verificar como que ficou. Olha, a gente já tem aí a impressão. Aí, eu dou uma apertadinha aqui para dar um acabamento. E aí, nós vamos posicionar, para não ficar assim reto, a gente coloca em algum lugar que dê movimento. Então, eu vou utilizar aqui, posso utilizar colheres, posso utilizar o próprio molde. Depois que eu acomodar todas as folhas, eu vou mostrar para vocês como que eu coloquei elas para secar. Bom, após confeccionar as folhas que eu preciso, aí eu venho posicionando. Eu tô usando aqui hoje, eu uso muito, inclusive, essa tampa, né, de ovos de acetato. Tanto a gente consegue comprar ela nova, quanto você pode também reaproveitar aí dos ovos que você compra, do pente de ovos. O importante é sempre higienizar, sanitizar ela antes de utilizar. Então, vai lavar, tá? Depois vai borrifar o álcool 70% e deixar isso secar para que esteja pronta para receber aí as suas folhagens.
Então aqui a gente não precisa que todas fiquem acomodadas da mesma forma, ó. Eu preciso só que elas não fiquem reta, para ficar um movimento natural. O vento bateu e cada uma ali acomodou de uma forma. Então eu coloquei uma mais pro lado, outra com a pontinha virada, e assim elas vão secar sem ficar reta, tendo um movimento que vai trazer naturalidade, realidade para elas. Depois de seca, nós vamos pintar com corante verde. Agora nós vamos para a parte de pintura da sépola e da folhagem. Nós vamos utilizar para isso o mesmo corante em pó para revestimento que usamos aqui para fazer essa parte central da nossa dália. Então eu começo aqui pegando a flor com papel sempre, eu vou colocar ela aqui com cuidado para baixo e com o pincel já só sujo com um pouquinho do pó, a gente vem fazendo esse acabamento, ó. Vou pôr na mão para ficar mais fácil. Eu venho aqui da parte do arame puxando. Então tomem o cuidado de não colocar excesso para não sair sujando demais aí a sua dália no verso. Ai, Prof. Alessia, mas ninguém vai ver o verso da flor. A gente tem que ter o cuidado com o acabamento, né? E mesmo que isso não vá aparecer, é importante qualquer detalhe, uma fotografia do bolo, né? Fica mostrando um trabalho bem acabado. Então, quando eu venho aqui com meu corante em pó para revestimento, eu quebro esse verde artificial e venho trazendo um verde mais natural, né? Um verde aí que remete mais um verde da natureza, tá? Então, para isso que a gente faz esse processo de pintura. Olha, essa sépola ficou levemente viradinha, então eu vou pintar também essa parte com muito cuidado, porque quebra fácil. Então, é só por questão de ela aparecendo, ó, aparecer na tonalidade que a gente quer. E aí eu vou fazer a mesma coisa para as outras 3 flores. E em sequência a gente vai para as folhas. Então já vou mostrar a folha de uma vez. Elas estão secas, tá? É importante. Então aqui a gente vai pintar sempre da parte de fora para dentro. Por quê? Porque assim a gente evita manchas, tá? Como o corante ele é em pó, ele pode, na hora que essas bolinhas do pó dissolver, manchar aqui na pintura, porque as cores são misturas de cores primárias que vão formando aí cores secundárias, e no caso das tonalidades também diferente, né? A gente tem misturas aí para chegar naquelas tonalidades de cada cor. Então, por isso que é importante, se eu faço a pintura em sentido errado, pode demonstrar manchas aqui, e aí a gente perde, né, ali aquele trabalho com acabamento perfeito para um acabamento manchado. Então, eu tô sempre da borda para o centro. Olha a diferença, né, de tonalidade de uma para outra. E vou fazer a mesma coisa no verso, tá? Muito cuidado, mão leve na hora de pintar para não quebrar. Igual uma casquinha de ovo, né? Então, qualquer batidinha, qualquer pressão forte pode quebrar. E por isso, inclusive, a gente sempre aconselha a fazer um pouco mais, né? Preciso de 6 folhas, faz 7, faz 8. Mesma coisa com flores. Sempre fazer para mais do que você utiliza, que às vezes na hora de pintar, na hora de aplicar no bolo pode quebrar, tá bom? Então, a gente vai repetir esse processo para todas as outras folhas também. Agora, a gente vai para a última etapa de trabalho com as flores, que é quando a gente vai encapar os arames. A gente tem todo esse cuidado de fazer uma flor para trazer mais a realidade, mais como ela é na natureza.
E a gente não poderia deixar, né, o arame dessa forma, branquinho. Usar um arame já verde, tem pessoas que usam, tudo depende da proposta do bolo. Se vai ser um bolo que você vai introduzir o arame, se vai ser um bolo onde não tem um aspecto tão realístico, no sentido assim, eu vou fazer uma flor com essas características, mas não tem mesmo aquela questão assim, de parecer, né, ser flores naturais. É mesmo porque eu quero trazer ali toda a questão do meu trabalho, mostrar a minha capacidade através daquilo ali, mas o bolo em si não é um bolo de casamento com flores que remetem a flores naturais, por exemplo. Aí eu poderia usar um arame verde, isso na minha opinião, né? Uma outra questão é, por mais que você vá introduzir, eu nunca vou deixar o arame esse branco, tá? Ou eu vou usar um arame verde, ou eu vou fazer o processo de encapar, que é o processo tradicional de se trabalhar com as flores. Então aqui eu estou usando uma fita floral. A fita floral, ela vem de verde, de diversos tons, vende ela branca, vende ela marrom. Então a gente consegue fazer vários trabalhos, é a mesma que as floriculturas utilizam, pessoas que trabalham com artesanato. E ela já tem uma cera, uma colinha nela, que permite, ó, que ela grude. Então ela já vai aderir ali no meu arame. Para ativar essa aderência, essa colinha dela, a gente corta, né? E estica, tá? Então eu vou esticar para poder ativar. E aí a gente vai começar a encapar. Eu vou começar com uma folha. Acho que vai ser mais fácil de vocês visualizarem. Então eu venho aqui bem próximo aqui do início do meu arame. Deixo uma pontinha para lá. Vou dobrar, ó, para fixar. Dou uma rodadinha e aí eu vou subir para ficar bem lá em cima o acabamento, tá? Ó, sempre é assim, a fita inclinada a 45 graus, senão você fica rodando fita no mesmo lugar, engrossando, tá? E aí a gente segura com esse dedo aqui o arame, enquanto o outro segura a fita e gira, ó. E assim vai descendo, tá? Ó. Esse aqui que eu tô girando, o outro eu tô só posicionando a fita bem retinha. E assim eu venho encapando. Vamos fazer esse processo com todas as folhagens e depois também com as flores. Já vou fazer de uma flor para vocês verem. Ó. O sistema é o mesmo. Dobrei a pontinha. Giro um pouquinho e levo lá pra cima. Por que a gente faz assim, já não faz lá em cima? Porque às vezes bate a mão aqui nas pétalas e aí quebra, tá? Então facilita fazer um pouquinho mais embaixo esse início. Uma mão gira enquanto a outra segura na diagonal. E aí, aos pouquinhos, você vai pegando a prática e encapando cada vez mais rápido, ó. Ok? Então vamos fazer isso para todos. Existem várias formas da gente aplicar. Aplicando unidade por unidade, formando ramos, né, de folhagem. Para a proposta do bolo que eu vou ensinar para vocês hoje, a gente vai fazer o ramo de 3 em 3 folhas. Agora, após encaparmos todas as folhas e flores, a gente tem aí esses elementos prontos para serem aplicados no bolo. Existem várias formas de a gente aplicar, formando buquês, colocando separado, folhas. Para a proposta que eu quero hoje, eu vou juntar as folhas em ramos e vou deixar as flores soltas, tá? Então, aqui eu vou fazer de 3 em 3 folhas. Vou pegar a fita floral, esticar e venho aqui mais ou menos no meio, vou pegar uma que tá um pouquinho maior, no meio aqui do arame, vou fazer o mesmo processo de dobrar para colar, enrolar um pouquinho e aí eu já vou fixar a primeira folha aqui junto. Posso, por exemplo, incliná-la para o lado, tá? Neste caso aqui, posso inclinar assim, deixando o arame também inclinado. Há alguns ramos que a gente tem que fazer de maneira diferente, mas para este caso pode ser assim, tá?
Então, olha, eu venho aqui, verifico a altura, eu quero ela mais ou menos assim. Então, eu tenho que ver se tá direitinho, eu tenho que descer um pouco mais com a fita, ó. E aí, agora, eu vou unir as duas, ó, com a mesma fita, tá? Vou até lá embaixo para ficar um acabamento bem feito. E vou fazer o mesmo processo aqui para outra folha. Vou verificar onde que eu quero colocar, se eu vou colocar assim bem triangular, se eu vou colocar mais para baixo. Como só essa parte vai ficar aparente no bolo, eu vou deixar ela mais para cima, assim como a da direita, tá? Então, aqui agora eu já vou vir com a fita no local e vou fixar. Sempre que a gente fixar, vai com a fita até o final, tá bom? Para ficar um acabamento bem feito. Ó. E aí eu passo a ter um ramo aqui da folhagem, que vai facilitar na proposta que eu quero fazer de aplicação no bolo. Vou repetir o mesmo processo para as três, e aí as nossas folhas estão prontas para serem aplicadas nesse bolo lindíssimo que eu vou ensinar para vocês. Então vamos lá, nós vamos começar fazendo aí a parte do glacê real. O glacê real você vai comprar em lojas de confeitaria, existem várias marcas, todas são muito boas e você vai seguir aí as orientações do verso para hidratação e depois seguir como a gente está fazendo aqui hoje em sala de aula. O glacê real existem várias marcas no mercado, todas são muito boas. Você vai aí seguir as orientações da embalagem, hidratando com a quantidade de água proporcional à quantidade de pó de glacê real. Depois disso, basta seguir o que eu vou te ensinar e a gente vai poder estar aplicando esse glacê no bolo já na textura desejada. Uma coisa que é importante é a coloração do glacê. Quanto mais branquinho o pó, olha aqui para vocês verem, mais branquinho o resultado final do seu glacê. Ah, eu não encontrei, ou então eu comprei, agora estou achando esse glacê um pouco amarelado. Prova, como que eu faço? Aí é só adicionar o corante em gel branco, tá? Isso é mesmo para facilitar, como a gente quer ele branco. Se eu já encontrei um que é bem clarinho, eu não preciso nem estar adicionando corante. Vou fazer o processo de hidratação. Como eu disse, você vai seguir a orientação aí da embalagem. A quantidade de água correspondente à quantidade de pó. A gente vai colocando aos poucos e misturando. E mesmo seguindo aí a embalagem, é legal sempre você ir verificando a textura. Eu vou te mostrar aqui a textura final. E aí você vai lembrar, né, revisitando o vídeo, na hora que você for fazer, de verificar se ficou igual, tá bom? Sempre aos pouquinhos a água. É muito pouca água que vem aqui. Prontinho, deixa eu mostrar pra você como é que fica. Só envolver todos os pozinhos. Ó. Ele fica pastoso, porém ele escorre, tá vendo? Tá pastoso, vai caindo lentamente, cortando às vezes, ó, da espátula. Então, olhando aqui, quando eu misturo, ele parece bem firme. Daqui a pouquinho ele vai tipo derretendo e voltando, tá? Então essa é a textura que vai ficar o seu quando você adicionar a quantidade aí indicada pelo fabricante. Agora nós vamos levar na batedeira para bater em velocidade média por pelo menos uns 8 minutinhos.
Pronto, já bateu por um tempo bom. Ele ainda não está em ponto de picos, mas você não precisa nesse momento preocupar com a questão de ponto do glacê. É só seguir a orientação e bater aí por uns 8 minutinhos. Mesmo ele ficando assim mais molinho, já está pronto para o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então nós vamos agora retirar aqui o globo para poder trabalhar no nosso bolo. Nós já temos então o nosso glacê, né? Temos também os bolos. Hoje eu estou utilizando esses bolos, notem que eles estão meio amarelados, porque isso era uma maquete, né? Um bolo fake que foi feito no ano passado junto com vocês. E eu gravei um vídeo mostrando como a gente desfaz e reaproveita. O bolo que eu vou fazer hoje também é um bolo fake, e por isso a gente vai reaproveitar. Caso você não tenha, não seja essa questão de estar aí fazendo uma transformação no bolo que você tem, você vai utilizar ou um isopor, né, novinho, e aí vai cobrir ele com a pasta americana, como eu já ensinei aqui no canal, tem vídeo ensinando você como cobrir com pasta americana, ou você vai fazer o mesmo processo para o bolo, blindar e cobrir com a pasta americana. Também tem vídeo aqui no canal e no Instagram mostrando para você como fazer isso. E aí neste ponto, quando você tiver com o seu bolo já revestido com a pasta americana, é hora da gente trabalhar com o glacê real, tá bom? A gente vai começar trabalhando com esse andar de cima, que vai ser o topo, e com esse ponto aqui que a gente está, ele mais mole, nós não vamos conseguir fazer a textura desejada. Então primeiro nós vamos aplicar um pouquinho dele mais mole, só para fazer um revestimento, tá? Começo colocando em cima. Vou espalhar aqui com a espátula, sempre 45 graus, vou girando a bailarina e empurrando o glacê, ó. É uma camada bem fininha que a gente quer aqui nesse momento. Pode fazer até chegar novamente na pasta americana, ó. Limpo a minha espátula e aí vou fazer o mesmo processo na lateral. Tá andando porque ele não tá fixo nesse pratinho aqui, que esse pratinho é só para poder começar e a gente vai transferir. O que eu posso fazer nesse caso? Posso vir aqui com um palito para ajudar nesse processo, já que ele está aqui se movendo, né? Ou uma outra coisa que eu posso fazer é colocar um pano aqui úmido embaixo. Então eu vou providenciar isso para que a gente consiga fazer com mais tranquilidade. Coloquei o paninho para facilitar. Em caso do bolo verdadeiro, o próprio peso dele já não vai atrapalhar, a gente já vai conseguir fazer, tá? É porque o isopor é muito levinho. Eu vou aplicar aqui uma fina camadinha. Para quem nunca trabalhou com glacê real, ele seca muito rápido. Então sempre você vai adicionando aos pouquinhos e alisando, tá? Se você vê que está demorando muito, não esqueça de cobrir a vasilha ali, para que o que está na vasilha não resseque, tá? Prontinho, não precisa de você preocupar em fazer muito lisinho neste caso do trabalho de hoje, porque a gente vai fazer uma textura. Isso é só na primeira camada e aí nós vamos reservar enquanto vamos fazer o mesmo processo no bolo maior, no andar maior. Eu colei, pode ser que ainda não esteja muito sequinho, possa andar, mas você pode colar com antecedência, que aí já fica fixo aqui na tábua, né? E eu colei utilizando o próprio glacê real. Existem outras formas de colar o bolo fake na tábua, e isso eu também já tenho ensinando para vocês lá no Instagram um vídeo como colar o bolo feito na tábua de MDF. Aí vocês podem procurar esse vídeo, que tem outra forma também de vocês estarem fazendo isso. Mas como já vamos trabalhar com o glacê real, né? Então a gente cola com ele. Ele só demora um pouquinho mais, então é legal você já antecipar fazendo essa colagem
antes, tá? De vir fazendo esse trabalho, só para que ele não solte. Só mesmo para ele não ficar soltando, né? E você ter mais trabalho aqui, tá? Pode ser que ele solte aí. Tem que segurar ou pôr o paninho embaixo até que ele colhe por completo. Então, a mesma coisa, vamos aplicando aos pouquinhos até cobrir todo o bolo. Neste andar, a gente vai ter o cuidado de deixar mais uniforme. Não precisa ser retinho, mas não pode ficar mais gordinho embaixo, mais fininho em cima, porque esse andar não vai receber a textura, e sim a técnica de trabalho com o papel de arroz, tá? Então, no final, vem verificando se essa questão está toda bem certinha. Puxando para dentro, para tirar o excesso e pronto. Essa parte de baixo já está pronta, vou limpar a tábua e deixar ela aguardando a gente aplicar a técnica de papel de arroz. Aqui ainda está bem úmido, nós vamos aguardar. Enquanto isso, vamos preparar o glacê para a textura. Para a gente fazer a textura, nós vamos precisar do glacê mais firme. Então, por isso, eu coloquei um pouquinho de pó aqui no potinho, uma colher de sopa. E aí eu vou adicionar aqui uma colher desse glacê. Uma colher bem cheia. Aqui a questão é ver a textura, tá? Então, não fica pegado tanto em questão de quantidade, e sim em chegar na textura final aqui que eu vou te mostrar. Ó, ele tá bem firme, demora a cair. E esse é o ponto que a gente quer. Agora nós vamos cortar as tiras de papel de arroz. O papel de arroz que eu estou utilizando, ele é o tamanho de folha A4 e de boa qualidade. Existem níveis. Esse é um papel de arroz que ele chega sem defeitos. Observem como ele está todo certinho, sem falhas. Isso é importante para que as tiras sejam bem acabadas e você tenha um aproveitamento total do papel. Então, nós vamos começar dividindo a folha ao meio. Então, eu vou usar aqui o tapete para me guiar e você usa a régua se você não tiver um tapete de guia, tá? Não tem problema nenhum. A folha tem 21 centímetros. Então, eu vou dividir aqui ao meio com 10 centímetros e meio. Que já vai ser a altura da minha tira. Agora, nós vamos cortar as tirinhas com 1,5 centímetro para a proposta de hoje. Então, também vou usar aqui a guia do tapete. E a gente segue cortando. Vou cortar pra cá, que eu acho que vai ficar melhor pra vocês verem. Um centímetro e meio. Marca direitinho e corta. Então, aqui é ter paciência e cortar muitas tirinhas, porque nós vamos usar, em média, para esse bolo de hoje, que tem 15 centímetros de diâmetro, essa parte de baixo, 3 folhas de papel ofício, tá? Que tamanho papel ofício, tamanho papel A4.
né? Que é esse tamanho que a gente está utilizando. Então, vamos cortar tirinhas em toda essa extensão, em 3 folhas, para a gente ter mais ou menos a quantidade ali pro bolo. Aqui ficou um pouquinho torto, o que que eu faço? Venho aqui, vou tirar, e toda a para que sobrar de papel de arroz, vocês vão reservar, porque isso a gente transforma depois em outras técnicas. Nunca joguem fora, mesmo que seja pequenininho, a para do papel de arroz. Agora, nós vamos começar a aplicar alguns detalhes. Eu vou utilizar hoje essas miçangas prateadas, tem ela em forma de bastonete, estrelas, vários modelos, e eu acho que dá um charme na proposta. Então, eu vou vir aqui colocando aleatório. O meu glacê já deu uma leve secadinha, mas pressionando vai ficar, ó. E eu vou distribuir aqui, depois vocês vão entender bem o efeito que isso vai ter. Aqui, por exemplo, não quer ficar, eu vou colocar um pouquinho de glacê úmido para poder aplicar, tá? Prontinho. Agora nós vamos começar a aplicar as tiras de papel de arroz que nós cortamos. Vou fazer o teste, ver se ela vai aderir ou se será necessário a gente estar umedecendo, tá? Tudo depende aqui da textura, né? No glacê, ó. Então, eu vou posicionar e pressionar. Preciso estar umedecendo um pouquinho, então vamos lá. Eu vou usar um pouquinho de cola de CMC, pode ser água também, mas tem que ser pouquinho. Não pode umedecer demais esse papel, tá? Para estar aderindo. Se você quiser aplicar direto na pasta americana, sem fazer esse aplique, eu usei o glacê para fixar aí, né, as miçangas, também é só fazer esse processo. A ideia aqui não é ser totalmente tampado pelas tiras, existe essa proposta também. E nem que elas sejam muito retinhas, tá? A gente quer movimento. E assim as miçangas vão ficar entre as tirinhas. Vai colocando, vendo se tá ficando do jeito que você imaginou. Sempre a gente tem a ideia do projeto e na hora de colocar, vai vendo se tá ficando conforme a proposta, o que pode ser mexido. Então, eu vou colocar elas bem próximas, mas vou deixar um espacinho, mostrando o fundo do bolo. Ó, a cola é aqui em pé, tá? Onde vai encostar no bolo. Aqui, ó, eu vou colocar aqui numa miçanga de uma vez para vocês verem. Na hora que chegar na parte da miçanga, nós vamos dar movimento, por isso que ela não vai estar retinha, tá? Começa colocando lá de baixo para esse resultado aqui final ser igual. Ó. A próxima vocês vão ver melhor esse movimento. E aqui, ó, eu vou colocar a parte de baixo antes dessa miçanga e a parte de cima depois dela. Então, a gente tem aí um movimento, tá vendo? Visualiza lá a miçanga que eu coloquei. E essa é a proposta, uma dança dessas tiras. Vou voltar aqui preenchendo. Tenta manter mais ou menos a mesma distância para ficar um trabalho bonito, bem feito, bem acabado. Elas movimentaram, aí eu vou reposicionando até que
esse glacê seque e fique com o movimento que eu quero. Você tem que ir vindo e olhando sempre quando acrescentar mais, se elas não estão encontrando, para que você não perca esse efeito que você quer de mostrar as folhas, né? Às vezes elas juntam e você não percebe e seca dessa forma. A hora que eu completei essa parte, eu vou usar uma ferramenta para abrir um pouquinho esses espaços. Eu estou utilizando essa ferramenta, mas pode ser um palitinho que você tiver, tá? Vem aí verificando a posição, abrindo, né? Como eu falei, para que você tenha um aproveitamento do efeito que é cada folha. Se precisar reposicionar. Agora que nós já finalizamos, vamos eleger aqui a frente e vamos para o segundo andar, para fazer a parte da textura. Eu vou fazer essa texturização no glacê real já em cima do outro bolo, tá? Mas pode ser feito com antecedência, deixar secar para depois estar aplicando. Também é uma maneira. O que eu vou fazer? Vou passar um pouquinho de glacê real aqui em cima. Bem pouco, porque o próprio glacê, por mais que ele secou, quando a gente sobrepor o isopor, vai trazer a umidade que ainda existe no meio dele novamente, ó. Aí eu vou aplicar o segundo andar, centralizar, pressionar para fixar. Aí. E aí agora nós vamos fazer a textura com esse glacê que nós separamos, né? Mais firme, lembra? Então a gente vai começar a fazer esse processo de textura utilizando o glacê e a espátula. E se tiver necessidade, a gente acrescenta mais um pozinho de glacê real. Como assim, prof, se tiver necessidade? Se eu quiser ele mais pastoso, tá? Então a gente vai verificando o efeito na aplicação. Eu vou utilizar essa espátula angular. Pode ser feita com qualquer espátula. Com essa aqui eu consigo fazer a textura movimentos menores. Mas se você tiver só aquela de cortar bolo, não deixa de fazer. Dá pra fazer também, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos aplicar movimentos com a espátula. Deixa eu só arrumar aqui. O movimento não tá concentralizado. Ó. O que nós queremos? Que tenha movimento. Então, nós não vamos alisar, nós vamos aplicar glacê real, deixando textura. Como se estivesse limpando a espátula. Estica ele, mas não demais, deixando assim movimentos que serão impressos aqui pelo formato da própria espátula. Fazer uma parte aqui para vocês verem o efeito e depois nós vamos estar estendendo para todo o bolo de cima.
Este movimento a gente vai repetir aí agora em toda a lateral do bolo, que é o bolo do topo. A gente quer essa textura, esse movimento. Sempre observe, vê se tá legal. Olha para o que você está fazendo. A partir do momento que vocês virem ele finalizado, vai ter uma ideia legal, vai ter melhor, né? A partir do momento que vocês virem o bolo finalizado, vai dar uma ideia melhor, né? Do que a gente quer com essa textura. E aí, quando vocês forem fazer, sempre vai parando e olhando e ver se o resultado tá ficando aquele esperado. Então, qual que é o resultado esperado? Esse que vocês vão ver, né? No final aqui, quando a gente terminar. Ó, já dá pra ter uma noção. Olha que bonito que fica. Feito toda a textura na lateral, a gente pode fazer agora na parte de cima. Se quiser deixar liso, pode, mas eu quero que essa textura venha também do topo, para trazer todo esse movimento que é proposta desse modelo. Olha como que a gente tem um movimento específico embaixo, né, com o papel, outro aqui com essa textura em glacê. Isso tudo vai trazendo o diferencial dele. Mesmo processo, vai passando a espátula, imprimindo aí a sua marcação, dando aí um movimento. Deixando bem bonito, capricha nessa hora. Prontinho, após a gente fazer a textura na lateral e no topo, a gente vai deixar esse glacê secar 100% e aí nós vamos aplicar as nossas sugar flowers. Prof, pode colocar brilho, glitter, pode colocar miçangas em cima, pode colocar detalhes a mais aqui? Pode, mas a proposta que eu quero mostrar para vocês hoje é justamente a gente trazer esse brilho do bolo em si através dos detalhes, dos elementos que ele tem. Então é através das técnicas e, mais uma vez, o que eu sempre falo com vocês, que quando a gente capricha nesse fundo de bolo, nas técnicas aplicadas no bolo, os elementos decorativos vêm para compor, né? Então aqui a flor que a gente fez junto, né, a nossa dália, ela vai finalizar com glamour e sofisticação o nosso modelo de bolo. Agora que nós já estamos com o bolo finalizado, o glacê real já secou, nós vamos aplicar as flores de açúcar, as dálias de açúcar que nós fizemos. Então o bolo já está pronto, as flores já estão prontas, secas, pintadas, encapadas. É o momento da gente finalizar, né, a decoração do bolo. Então o que eu gosto de utilizar? Eu utilizo um palitinho de madeira para facilitar o processo aqui de perfurar o isopor. Já penso como eu vou aplicar, ó. E aí, ao invés de ficar apertando, pressionando a flor, a gente primeiro faz o furinho, que aí fica bem mais fácil de estar aplicando. Vou começar colocando um ramo de folhagem. E aí eu posso utilizar um alicate para facilitar. Às vezes empurrar muito pertinho assim é difícil, o alicate facilita, a gente posiciona. E aí agora vou fazer o furinho para colocar a flor também. Nossa dália. E aí, com o alicate, a gente vai posicionando. Virar aqui pra ver se tá certinho. Não achei que essa aqui ficou legal.
Vou trocar por essa aqui que o cabo está maior. Vou botar só uma pontinha dele, que não precisará ter ser tão maior. E aí com o alicate a gente vem com cuidado, tá? Vou inclinar um pouquinho para não quebrar. Às vezes uma pontinha, alguma coisa pode estar quebrando, mas a gente evita ao máximo. Colocar ela inclinada aqui para fora e vou colocar uma outra. Vou usar esta aqui, logo aqui assim. A mesma coisa, vou usar o palito para estar perfurando primeiro. Vou fazer um furinho mais ou menos aqui nessa altura. E aí, com cuidado, a gente vem aplicando. Vou precisar movimentar de baixo para o encaixe ficar melhor. Aí. Então, coloquei a de cima atrás, desce que ficou melhor. Vou movimentar a folhagem para compor. Olha como já tá ficando bem bonito. E aí você vai acomodando, fazendo o movimento que você deseja. Sempre afasta, olha, vê se tá legal. Se precisar, você mexe. E aí eu vou colocar uma desse lado de cá. A nossa última. Vou fazer um furo para a folhagem e um furo para tudo. E aí eu vou começar aplicando primeiro a folha, assim como a gente fez na lateral. E, por último, a nossa última florzinha de dália. A gente sempre deixa os arames mais escondidos, tá? A não ser que seja uma proposta mesmo ali deles aparecerem, mas que a gente encapou, né? Teve todo esse cuidado, mas para ficar um acabamento ainda melhor. Olha que lindo esse resultado desse bolo que nós fizemos juntas, um bolo
clássico, mas ao mesmo tempo contemporâneo também, que traz um requinte, um glamour, uma característica de ser um trabalho único, um trabalho técnico, né, profissional, que te diferencia aí dos demais confeiteiros, que te traz para um outro patamar e que você conferiu passo a passo e viu que é totalmente possível de fazer, mesmo sendo iniciante, com as técnicas corretas, com o passo a passo correto, a metodologia, um professor que te pegue na mão, né, que te mostre como fazer desde o início. Você aprende as técnicas mais exclusivas, mais que tem uma apresentação mais requintada e diferenciada, sem que isso seja algo muito difícil de ser executado. Você vai aprender inicial, né? É claro que são técnicas iniciantes, mas que já tem uma cara profissional que te deixa à frente das demais confeiteiras, e à medida, né, que você vai aprendendo, isso vai evoluindo em questão de dificuldade, nível de dificuldade. Então, o que diferencia muito do trabalho que eu gosto de fazer com minhas alunas é o seguinte: não é porque você está iniciando que você tem que fazer só a mesma coisa de sempre, só um trabalho assim que não demonstre que você já tem capacidade de fazer coisas técnicas, né, que te diferencia dos demais. Você pode iniciar com técnicas que já são avançadas por serem técnicas da profissão do cake design, e dentro dela você vai descobrir novas possibilidades, técnicas que são mais de nível de dificuldade maior e que cada vez mais vai te possibilitar crescer, avançar enquanto profissional e criar modelos lindos, fantásticos. Eu espero que você tenha gostado, te espero no próximo Minuto Cake. Até lá!